A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A você, estrangeiro. Deus abençoe. Hoje eu quero falar sobre um jovem da tribo de Levi chamado João, batizador. A gente chama de João Batista, mas é João o Batizador. Esse jovem, ele pegou uma geração tão dura de coração, insensível para com Deus. Bem, não era porque eles não tinham sacrifício, não é porque eles não tinham a Torá, a lei de Moisés, eles tinham. Mas o retrato falado da cultura, da época em que João o Batizador começou a iniciar o ministério, é Malaquias, todo o capítulo, os 4 capítulos. A imagem, o retrato falado da sociedade que João o Batizador começou a pregar era a infidelidade dos sacerdotes, a sociedade que não dava valor, não cuidava das viúvas, não cuidava dos órfãos, nem do estrangeiro, nem do necessitado. Eram aqueles que estavam interessados somente naquilo que eles tinham direito. Você acha que isso não foi um confronto quando João o Batizador apareceu? Ele pregou arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João disse isso, uma parcela da sociedade disse: espera aí, nós somos descendentes de Abraão, nós não precisamos nos arrepender. E o João o Batizador diz: raça de víboras, raça de cobra venenosa. Vocês estão seguros numa fala porque são descendentes de Abraão? Vocês acham que Deus não pode suscitar filhos de Abraão até mesmo dessas pedras? E eles rejeitaram o batismo de João. Mas, no entanto, tinham muitos outros que aceitaram. E ele disse: olha, eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem de lá, desatar a sandália, as correias das suas sandálias, das suas alparcas, que era antigamente alparca, as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aquelas pessoas que foram batizadas por João, o batizador, ficaram aguardando o Messias prometido. Mas outros rejeitaram. Teve um momento em que as pessoas vinham da Galileia, da Judéia, até de Jerusalém, até o próprio Sinédrio, digamos assim, até os próprios sacerdotes, os principais sacerdotes, até os soldados vinham ouvir a pregação de João o Batizador às beiras do Rio Jordão, às margens do Rio Jordão. Meus irmãos, o ministério de João não aparece um milagre que ele fez. A comida dele era gafanhotos, mel silvestre, vestia uma roupa de couro de camelo. Era um homem simples. Era um levita, cabelos compridos, não podia, nunca tomou um vinho, nunca bebeu um vinho, nem casca de uva, nunca havia nem tocado em um morto. Foi esse levita, João o Batizador, que iniciou a pregação, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Esse homem foi sincero, fiel. Ele sabia o que estava acontecendo na sociedade de Israel. E ele disse: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Olha onde Deus não estava. Deus estava com João o Batizador. Não era porque Israel não tinha sacrifício, porque tinha sacrifício. Tinha ovelhas queimadas, tinha os bois sacrificados, tinha a farinha, tinha os cereais, tinha todo o ritual. Os filhos do mandamento também tinha tudo isso. Mas a verdade é que eles já não tinham sentimento por Deus. Eles achavam que sacrificar era o suficiente.
Não. A obediência, ela supera qualquer sacrifício. O João o Batizador, ele pregou com muita eficiência. Muitos se converteram. Muitos esperaram o Messias. Mas teve uma situação em que ele foi repreender uma autoridade. Repreender porque João o Batizador, ele era o representante de Deus na terra. Ele era o profeta de Deus. Assim como Elias repreendeu Acabe e teve que se esconder para não ser morto, assim foi João o Batizador. Repreendeu Herodes pela ação que ele havia feito. Por que Herodes fez isto? Porque os sacerdotes tinham feito também. Se você lê os 4 capítulos do livro de Malaquias, você vai ver que o retrato falado é idêntico. Herodes havia feito porque os sacerdotes tinham feito. Ora, se os sacerdotes fizeram, por que a liderança maior não pode? Existem 2 pesos e 2 medidas? E por causa disto, João o Batizador foi excluído da sociedade. Foi tirado do convívio dos seus, digamos, seguidores temporariamente. Ele foi preso. Depois que o prenderam, teve uma festa de aniversário de Herodes. E a filha da mulher de Filipe, que agora era a mulher do Herodes, agradou o Herodes. E quando ela agradou Herodes com a dança, ele disse, junto daqueles que ali estavam bebendo já embriagado, por isso que não é recomendado a liderança tomar vinho, né? Perder a sobriedade. Ele disse, até a metade do meu reino eu te dou, me pede. E ela disse, só um momento. E foi lá e disse, mãe, o que eu peço por o rei? Peça a cabeça de João, o batizador, em um prato, traga para mim. E ela foi lá no meio daquelas autoridades e disse, meu rei, corte a cabeça de João, o batizador, e bote um prato e traga para mim. Ele temeu, mas porque havia falado, e ele era refém da sua fala, teve que mandar degolar João, o batizador. João, ele cumpriu o ministério que Deus havia entregue. Ele fez tudo o que estava ordenado para que ele fizesse. Ele teve um pouco de dúvida quando na prisão, quando o Senhor Jesus começou o ministério. Ele mandou 2 discípulos perguntarem: você é aquele que havia de vir ou devemos aguardar outro? E naquele instante o Senhor Jesus fez muitos milagres. Os cegos passaram a ver, os surdos passaram a ouvir, os mudos começaram a falar, os leprosos foram limpos, os endemoniados foram curados, foram libertos. Então ele disse: vai e diga a João, o batizador, o que vocês têm visto. E eles foram e disseram: é o Messias. E ele foi morto pelos soldados mandados por Herodes, a pedido de Herodias, a mulher que era de Filipe, que agora era dele. Com esta lição, meu irmão, minha irmã, a você estrangeiro, eu entendo uma coisa. É preciso que nós tenhamos cuidado com o que diz a Bíblia e com o que estamos vendo hoje. A minha recomendação? Fique com a Bíblia, a palavra de Deus. Examine as Escrituras e obedeça à voz de Deus, que é a palavra. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus.